Bem-vindos a mais uma aula sobre destruição de dados. A destruição de dados é um processo de remoção ou apagamento permanente de dados de dispositivos de armazenamento para garantir que não possam ser acessados ou recuperados. É um aspecto crucial da gestão de dados, especialmente quando estão envolvidas informações sensíveis ou confidenciais. Os métodos de destruição de dados são empregados quando os dados não são mais necessários, atingem o seu ciclo de vida do período de retenção ou precisam ser descartados de forma segura para cumprir os regulamentos de proteção de dados aplicáveis à sua empresa. Aqui estão alguns métodos comuns de destruição de dados. O primeiro é o cleaning, ou limpeza. A limpeza envolve a substituição de dados em um dispositivo com padrões aleatórios para tornar os dados irrecuperáveis. Este processo garante que os dados não sejam mais acessíveis, mas o próprio dispositivo permaneça utilizável. A limpeza, o cleaning, é comumente usado para discos rígidos e unidades de discos SSDs. O segundo é o purging, ou eliminação. O processo de purging vai um passo além do cleaning, apagando com segurança todos os dados de um dispositivo de armazenamento, tornando praticamente impossível recuperar dados e informações. Os métodos de purging utilizam técnicas que vão além do simples substituição para garantir a destruição completa dos dados. O purging é particularmente importante ao lidar com os dados confidenciais ou altamente confidenciais. O terceiro é a destruição física. A destruição física envolve danificar fisicamente o dispositivo de armazenamento, a ponto de a recuperação de dados se tornar praticamente impossível. Este método é comumente usado para mídias ópticas, como CDs e DVDs, e também fitas magnéticas. Para discos rígidos SSDs, a destruição física pode envolver trituração, esmagamento ou desmagnetização, usando um poderoso processo de campo magnético para apagar os dados. Que inclusive é este item que eu vou falar agora, a desmagnetização ou degaussing. Como mencionado acima, a desmagnetização de dados envolve um forte campo magnético ao redor do dispositivo e automaticamente seus dados são eliminados e praticamente impossíveis de serem recuperados. O último processo de limpeza, chamado Security Wiping, ou software de limpeza segura, é projetado especialmente para a destruição de dados. Ele sobrescreve os dados várias vezes com padrões aleatórios e algoritmos pré-definidos para evitar qualquer chance de recuperação. Várias ferramentas de software estão disponíveis para fazer essa limpeza segura de dados dentro do seu disco rígido. Apagamento criptográfico, ou conhecido como Cryptographic Erasure. Em alguns casos, técnicas de criptografia podem ser usadas para tornar os dados inacessíveis. Ao excluir ou destruir com segurança chaves criptográficas privadas usadas para criptografar os dados, as informações criptografadas tornam-se efetivamente inelegíveis ou inacessíveis. Certificado de destruição de dados. Em situações em que a destruição de dados é terceirizada para uma prestadora de serviço, as organizações podem solicitar um certificado de destruição, com prova de que os dados realmente foram destruídos de forma segura e adequada. A destruição de dados é essencial para manter a privacidade dos dados, prevenir violações de dados e cumprir as leis e regulamentos de proteção de dados. As empresas devem ter uma política clara de destruição de dados e seguir as melhores práticas para garantir que as informações confidenciais sejam tratadas de forma responsável durante todo o seu ciclo de vida. E fico por aqui e até a próxima aula.